O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. A liturgia desse quarto domingo do tempo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, nos traz uma referência da nossa fé muito importante mais uma vez. Não faz muito tempo que numa segunda leitura também, se não me engano semana passada, nós éramos convidados a ouvir e meditar na segunda leitura da missa também um trecho do Apocalipse de São João. Naquela ocasião, assim como hoje, a visão apocalíptica de João é descrita por meio de uma multidão de fiéis que é vista, de todas as raças, povos e línguas, vestidos de branco, tendo na mão palmas. A palma nós conhecemos, a flor, né? Palma. Na liturgia e na Sagrada Escritura, a palma significa pureza, santidade, habitação do céu. Em outras palavras, por mais que esteja parecendo repetitivo no seu coração o tema, e vai continuar sendo, a liturgia de hoje também nos quer lembrar que nós fazemos parte da visão apocalíptica de João. Nós estamos contados, meus irmãos, entre a multidão de fiéis. De que maneira, Padre? Sendo rebanho hoje. Então, rebanho e multidão de fiéis representam a nossa existência. Rebanho hoje, a multidão de fiéis na eternidade um dia. Para ser parte da multidão, é necessário se fazer parte do rebanho hoje, de Jesus. E nós já o fazemos. Pelo sacramento do santo batismo, nós já fazemos. Nós já fomos inseridos no rebanho, no redil. Nós somos considerados ovelhas por Deus. E fazendo parte do rebanho já pelo santo batismo, significa que no santo batismo o nosso nomezinho já subiu, já está lá reservado a nossa morada junto de Deus. Agora, se Deus já nos considera parte do rebanho pelo batismo, se o nosso nome já está contado entre a multidão dos fiéis, para que um dia nós possamos gozar da eternidade junto de Deus, aqui fica-nos uma pergunta. Embora Deus já me considere do seu rebanho, já me considere com lugar reservado no céu diante dele, eu preciso responder, fazendo uma análise sincera da minha vida, se eu estou fazendo parte do rebanho. Aliás, uma pergunta que salta aos nossos ouvidos com a liturgia desse domingo é exatamente uma pergunta que inverte o nosso hábito diário, porque geralmente quando nós estamos na igreja, viemos à missa, ou nos confessamos, ou ajudamos em alguma pastoral,
paira pelo nosso coração a seguinte tentação, a pergunta de tentação: será que vale a pena? Será que vale a pena tanta dificuldade para coordenar isso tudo? Será que vale a pena seguir em frente tentando que o meu casamento seja um casamento que dê testemunho cristão? Será que vale a pena rezar? Será que vale a pena comungar, participar da Santa Missa? Será que vale a pena ler a palavra todo dia? Será que vale a pena ser devoto de Nossa Senhora e rezar o Santo Terço? Será que vale a pena ajudar o próximo? Será que vale a pena essa história de fazer parte de uma pastoral na minha comunidade, ajudar em alguma coisa? Será? Geralmente é essa pergunta que nós fazemos. E vocês sabem, meus irmãos, que se nós fazemos essas perguntas, o nosso processo de conversão está bem defasado. Porque a liturgia de hoje quer dizer para nós que a pergunta nós deveríamos respondê-la como se fosse ao contrário. Como se fosse Deus fazendo para nós. Da seguinte maneira: valeu a pena morrer na cruz por você? Valeu a pena dar a minha vida na cruz por você, pai de família, por você, mãe de família? Valeu a pena? Valeu a pena, padre, ter dado a vida por você? Porque quem começa a perguntar se vale a pena, também está começando a pensar que fazer essas coisas é como se fosse um favor que está prestando para Deus. É como se estivesse prestando um favor para a igreja. Meus irmãos, o dia que Deus precisar de um favor nosso, Ele deixa de ser Deus. Deus não precisa do favor do ser humano. Deus não precisa que nós façamos as coisas achando que nós estamos fazendo para que Ele aumente a sua divindade, porque inclusive o meu pecado não vai diminuir quem é Deus. Deus é perfeito. Deus é perfeitíssimo. Ele não precisa de acabamentos nem de aperfeiçoamentos. Agora, quando eu começo a fazer as coisas na minha vida, tentando responder para Deus, se valeu a pena cada gota de sangue que Ele derramou na cruz por mim, eu começo a perceber que quando eu faço essas coisas que o padre listou, eu venho à missa, eu me confesso, eu rezo, eu sou caridoso, eu respeito o ser humano, eu sou honesto nos meus negócios, no meu trabalho, não passo ninguém para trás, sou tolerante, sou paciente, eu começo ajudo na igreja, eu começo a perceber que eu faço isso, não é porque Deus precisa de favores, é porque eu preciso fazer esse bem para que eu me converta, para que eu possa ser uma pessoa melhor. Então eu faço um favor a mim mesmo, eu não faço favor a Deus. Quando nós estamos à frente de uma pastoral, é muito comum nós nos desgastarmos. E graças a Deus que se desgasta. Porque não tem coisa pior na caminhada de fé que um católico que está ileso. Aliás, é de desconfiar. Um católico que está ileso, que não sofreu nenhuma decepção na pastoral, que não teve nenhum conflito na vida da comunidade, que já não teve nenhum arranca-rabo com o padre, né? É de desconfiar, está muito ileso, não sofreu nenhuma feridinha na vida de comunidade. Isso é de desconfiar, porque geralmente quem está assim é quem não se envolve, não se compromete, ainda não entendeu o que é o Evangelho. Não entendeu. Porque quem entende o que é o Evangelho, vai começar a dar a cara a tapa, porque vai fazer, porque precisa mudar. Precisa mudar. E quem está ileso, acha que não precisa mudar. A liturgia do bom pastor nos faz repensar
a nossa posição de rebanho. Porque pensando a nossa posição de rebanho, a gente pode avaliar se está desejando mesmo fazer parte do céu. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Sabe por quê? Porque se você não quiser, a evangelização vai continuar sem você. Se você não quiser, a igreja vai continuar existindo sem você. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele nunca paralisou por causa de perseguições negativas, humanas. Olha a primeira leitura de hoje. Paulo e Barnabé são mandados para evangelizar lá na Antioquia da Psídia, em primeiro lugar para os judeus. Um povo que tinha já contato com a revelação de Deus ao longo da história da salvação. Foi este povo que Deus escolheu para se revelar em primeiro lugar, para que a partir desse povo o mundo fosse conhecendo a Deus. Mas aí Paulo e Barnabé são mandados, olha, vamos respeitar isso, vamos evangelizar primeiro estes, que sabem quem é Deus, que sabem que foi Deus que libertou os antepassados do Egito, que sabe que foi Deus que libertou do exílio os antepassados. Mas vamos lá. E os judeus não quiseram. Aqueles judeus negaram. Disseram não por inveja do que estava acontecendo, porque não eram eles falando, mas eram outros. Não quiseram. Paulo e Barnabé pararam, sacudiram a poeira de tudo quanto é jeito do pé, para não ficar um grão de poeira, e partiram para Icônio, uma cidade pagã, de pessoas que nunca tinham contato com a fé. E sabe o que aconteceu? Aceitaram. Quem já conhecia, não quis. Quem não conhecia, quis. Quem estava cheio de si, não tinha espaço para aceitar. Quem estava vazio, aceitou ser preenchido. Aquele que quer fazer parte do rebanho, para garantir a ida para a multidão dos fiéis no céu, precisa se comportar como quem conhece, mas não o suficiente. Como quem sabe, mas não de tudo ainda. Para que a graça de Deus continue tendo espaço na vida. Porque senão, meus irmãos, a gente se exclui do rebanho. No Evangelho do Senhor está dizendo isso, né? Aqueles que o Pai me deu, ninguém vai arrancar da minha mão, a não ser que queiram sair. É a única coisa que Deus respeita em nós. Eu querer não estar no rebanho. Se eu não quiser estar, Deus irá me respeitar, mas as coisas não vão parar porque você não quer estar. Elas vão continuar acontecendo. E a gente tem que ter maturidade para saber lidar com isso. Porque quantas e quantas pessoas nós encontramos no caminho da nossa vida que não querem assumir responsabilidades com nada, mas quando alguém assume, critica, fala mal, não quer que aconteça, mas não sabe lidar porque continua acontecendo. Vamos pedir a Deus que nos livre disso. Que esta Eucaristia e todas as outras sejam libertadoras na nossa vida, para que a gente não se comporte dessa maneira jamais. Sejamos parte do rebanho, porque nós queremos a multidão do céu. Não fazemos nada por causa desse mundo, fazemos por causa do céu. Sofremos não por esse mundo, mas sofremos pelo céu. Rezamos não pelo mundo, mas rezamos porque queremos o céu. Essa tem que ser nossa atitude sempre, todos os dias da nossa vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós junto a Deus, para que também, junto com São José, nos proteja de uma prática de fé equivocada, onde nós acreditamos estar fazendo favores para Deus, quando na verdade somos nós que precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,